Fala, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje, sabadão, estamos aqui mais um dia de Dado com Vida para a gente aprender um pouquinho sobre a alimentação viva. Você já ouviu falar nisso? Alimentação viva? Então, hoje o nosso convidado é uma pessoa muito querida, um especialista na área da saúde. Ele é nutricionista, naturalista. Além de suas consultas habituais, ele leva todo o seu conhecimento através de cursos, retiros, publicações. Autor de 7 livros sobre diversos temas, abordando sempre uma dieta equilibrada, natural e saudável. O nosso convidado é o Dr. Coraça. Vamos ver se ele já entrou aqui online para fazer o convite. Vamos ver. Salve, gente. Enquanto o Dr. Coraça não aparece, ó, já tem um monte de gente aqui. A Renata Prota, oiê! Simone Riscober, é um amor, uma chefe maravilhosa que fez vários rangos veganos, me salvou a vida no restaurante dela, lindo, em Maceió. Um beijo, querida. Olha, médicos veganos também. Esse Instagram é maravilhoso, recomendo seguir. Meu filho presente de novo. Que bom que você está aqui, filho. Beijo, Duco. Vamos ver, será que o Dr. Coraça já apareceu? Ó, ele chegou. E aí, meu querido? Salve, salve, Doc! Cara, todas as lives que eu tô fazendo no Instagram tá acontecendo isso. Eu fico travado, não sei o que rola. Ah, você não tá. O seu vídeo não tá aparecendo, só tá o seu áudio. É estranho, cara. Tipo, quando eu tô começando a live, tá dando certo. Quer fazer a live pro meu, só que porque quando a gente começar, vai chamar teu público também, né? Porque aparece que tu tá live também. Então dá no mesmo, quer? Eu fiz com a Ellen Jabur no outro dia, deu a mesma coisa. Então, cabeça, o problema é que eu tô fazendo uma série aqui, né? E aí eu não vou conseguir disponibilizar depois aqui. Ah, não, eu Dá pra. consigo sim. Eu consigo baixar depois do seu. Pronto, vamos Sim. fazer. Podemos fazer no seu, então. Mas será que você saindo e entrando de novo não rola? Vamos ver, ó. Vamos ver agora. O Instagram tá boicotando. Parece que o Instagram tá boicotando. Aê! Aí, foi! Opa! Olê! Pô, o Instagram tá dificultando as coisas? Alguém zoou. Esse é da menor que está chegando. Queridaço, queridaço. Que honra, irmão, ter você aqui nesse projeto que eu tô convidando as pessoas que eu admiro, né? As pessoas que eu sigo e admiro, porque eu aprendo muito com você. E acho que é uma Grato. oportunidade da galera que me segue também, né, poder aprender com aqueles que eu aprendo direto. E eu vou te confessar uma coisa, cabeça. Manda. Logo quando eu virei vegano, logo quando eu virei vegano, eu tive a sorte do Fábio Chaves, compartilhar uma frase que eu postei sobre veganismo. Foi logo quando eu
despertei para tudo. E aí ele, quando ele publicou essa frase, vieram milhões de veganos me indicar pessoas incríveis do mundo vegano. E você foi uma das pessoas que foi muito indicada na época. Só que como eu estava saindo daquela alimentação de industrializados, carnes, todos os tipos de carne, eu comia bacon, comia tudo, você possa imaginar. E começando o processo do veganismo, eu achava que era impossível comer fruta, só ser frugívoro. Eu achava isso uma loucura. Eu falei, não, peraí, esse aqui já tá muito doido para mim. Eu não consigo entender isso, não. Fruta só não. E hoje, depois de 5 anos vegano e ter feito diversas dietas e ter feito vários tipos de dieta com vários nutrólogos e nutricionistas, eu cheguei à conclusão que a melhor alimentação é a crudívora frugívora. Não tem nada melhor do que isso. Era só para você saber disso. Era só para dar uma introdução também para a galera saber da importância que tem essa alimentação, né? Sim, fico feliz. Eu sei que o pessoal entra lá no canal, muita gente me fala isso, cara. A primeira vez que eu te vi, eu falei, caramba, não, isso é muito radical. Aí passou um ano, eu vendo aqui e ali, eu falei, pô, isso faz sentido, faz sentido. Eu sei, parece muito radical. Mas isso que eu gostaria de começar a falar bem no início da live, porque eu sei que o público realmente, a maior parte daqui, provavelmente o pessoal que está assistindo, é vegano ou se interessa para se tornar vegano. Uma das coisas que eu acho mais interessante a gente parar para pensar é, se não fosse o fogo, o cozimento, o sal usual, quanto de proteína animal os seres humanos estariam consumindo? Perfeito. Porque, pensa bem, o ovo tem que queimar, ninguém quer comer ovo cru. Carne tem que queimar, ninguém quer comer peixe cru. Por mais que a pessoa fale sushi, o que ela faz no sushi? Ela joga o shoyu com açúcar, com sal e glutamato. A gente sabe que açúcar e sal são as duas coisas que chamam a papila gustativa. Aí, o que tem no arroz? Açúcar, sal e glutamato. Ou seja, ela está mascarando o gosto. Então, no final das contas, uma das coisas mais interessantes que os livros não entendem é vai para a selva e come como os seres humanos teriam que comer na natureza. Porque depois do processamento. E outra dica que eu quero deixar no mundo vegano, antes da gente começar a live, deixa eu só dar essa dica. Eu gosto de sempre conscientizar quando eu estou palestrando no mundo vegano. Por quê? Porque nós já temos uma compreensão maior de... Olha só, se você continuar matando animais, não só faz mal para o animal, mas faz mal para você, faz mal para o planeta e destrói tudo. Não tem mais muito como sustentar uma industrialização alimentar dessa por mais 100 anos, entende? Peixe está estimado para acabar em 2050. Aí o que eu acho que a galera não entende? Elas entendem que a importância da proteção animal, mas ela não entende que cada plástico que ela compra vai parar no meio ambiente, vai parar na barriga de uma tartaruga, vai parar na barriga de uma baleia, vai parar na barriga de um pássaro. Se não parar o plástico inteiro, para o microplástico, que é a quebra do plástico em pequenos milímetros. E hoje em dia a gente já tem baleia e urso polar no Ártico nascendo hermafrodita, publicado em artigo médico científico. Ou seja, a gente já tem o que é chamado na ciência de caramujos machos desenvolvendo vagina, que a gente chama de hipossex. Os caramujos se grudam aos navios, os navios são pintados com tinta com petroquímico. Os caramujos machos desenvolvem vagina. Peixe o macho secretando ovovitelina, que é uma proteína produzida para produzir ovo. Ou seja, é uma proteína produzida por fêmeas. Entende? Então, o que eu acho que a galera do meio vegano entende, eu sou super a favor de, começar a fazer essa substituição para ajudar as pessoas a ter carne vegana, suplemento vegano, etc. Mas a indústria está usando os veganos para vender mais da indústria, que é o que realmente destrói o planeta como um todo. Os seres humanos, os animais e o planeta.
Então, aonde que eu quero chegar? As pessoas não entendem realmente que, no final das contas, o Brasil não produz 200 milhões de toneladas ao ano para fazer leite de soja para vegano, para fazer tofu, para fazer queijo de soja, qualquer coisa do gênero. Eles produzem para engordar gado, porque soja é proteico e calórico. Então, o que, que acontece? Tudo que sobra da produção da soja é escoada por outros meios. É que nem eles matam o boi. Aí sobra o quê? A pata do boi, o intestino do boi. Eles vão fazendo o couro, eles vendem o mocotó, eles vendem todo o boi. Então, eles não querem perder a produção da soja. Então, eles fazem carne de soja, queijo de soja, leite de soja, etc. Mas o que, que acontece? A gente vai pagar R$ 6 no quilo da soja. Se você for pegar 1 quilo de leite, etc., vai sair muito mais caro. Só que o fazendeiro, como ele compra em grande quantidade, para engordar o gado, ele paga R$ 1 no quilo. E você paga 6. Então você acaba subsidiando indiretamente a produção de grãos para engordar o gado. Perfeito. Então, assim, eu sou frugívoro. Eu não acredito que nós somos grandes consumidores de grãos. Grãos nunca. Leguminosas ocorrem na natureza fresca eu consumo. Feijão de corda, ervilha, etc. Mas, de qualquer forma, eu não estou querendo entrar no mérito de você ser frugívoro ou não. Eu estou querendo entrar no mérito do vegano. Se ele entende que o veganismo é uma proteção animal, ele tem que entender que o suplemento dele, que o grão da monocultura dele só vem muito barato porque está sendo subsidiado para engordar o gado. Entende? Então, assim, é só para as pessoas realmente entenderem dar um passo à frente do movimento vegano, que é realmente comer comida mais como vem da horta, como vem da terra, sem plastificado, sem processado. Eu entendo, a pessoa, eu quero comer um tofu, tudo bem, vamos tentar cada vez mais conscientizar para um dia ter embalagem sem ser plástico. Mas até lá, vamos tentar reduzir o máximo para proteger animais, proteger seres humanos. E sim, eu acho que o mundo não é vegano por causa do fogo e por causa do nosso distanciamento da natureza. A gente tem uma palavra na ciência chamada biofilia, ou seja, amor pela natureza. Eu cresci em apartamento, cidade grande, comendo pedaço de bicho morto desde 6 meses de idade. Como que é o nome da palavra? Biofilia, amor à natureza, amor à vida. Eu vou até... É uma palavra da biologia comum. Então, o que acontece? Se a gente não está na natureza, o desenvolvimento pelo amor por ela é impossível. Você consegue compreender? Como que eu vou, por exemplo, desenvolver um amor por uma árvore, por um animal, se eu nunca toco nele, se eu não estou perto dele, se eu não vejo ele? E se eu como uma comida tão industrializada que perverte meus neurocircuitos? E a gente sabe que a alimentação vegetariana, convívio com plantas, entre vários outros fatores, promove uma alteração e uma boa formação neurológica. Por exemplo, uma criança que cresce com depressão materna, estresse materno ou em orfanato, ela tem alteração na formação do córtex frontal, tem alteração no microbioma que leva a má formação neuronal, ela tem alteração em hormônios e o tamanho da amígdala fica excessivo também, que são todos mecanismos de processamento de emoções. Então a gente fica mais raivoso e menos empático. Isso a nível científico, isso é carregado ao longo da vida do animal. Ou seja, a gente está mostrando não só em animais, mas como em humanos, que problemas emocionais na infância vão te tornar mais antissocial na fase adulta. Então, a volta ao natural, conviver com plantas, conviver com animais, tornaria o veganismo uma coisa muito mais natural para essas pessoas que olham e falam, eu não estou preocupado em matar animal. As pessoas até se preocupam às vezes com a saúde delas, não se preocupam com o bolso delas. Mas a causa animal, você não tem como gerar empatia num ser humano doente. Porque a gente sabe que, por exemplo, pessoas com borderline, certos tipos de doenças neurológicas, elas têm alterações, eles fazem ressonância magnética no cérebro dessas pessoas e mostra que os mecanismos de empatia não são ligados. Ou seja, a pessoa com uma doença neurológica, ela pode olhar para uma outra sofrendo e ela não sente nada. Entende? Então é a mesma coisa que a gente faz com os animais. A gente vê a dor deles, mas não muda. Por quê?
não é porque o ser humano é mau, é porque o ser humano está doente. Ele está Tá longe doente. das fontes de existência que calibram neurocircuitos e fazem a máquina funcionar devidamente. É só isso que eu queria começar a live. Manda ver. Brilhante, brilhante, brilhante. Inclusive, um grande projeto de vida meu é criar um centro de reconexão humana, aonde a gente consiga uma medicina integrativa, aliado à terapia holística, aliado à yoga, a uma alimentação frugívora, crudívora, viva, e tratar essas pessoas que estão desconectadas, que eu acredito que seja talvez 90% da população. E essa desconexão, eu acredito que seja proposital, sabe? Proposital pela indústria, porque a indústria se alimenta do caos, né? A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, tanto é que a Monsanto e a Bayer é uma empresa só, são dos mesmos donos. Quem produz agrotóxico também produz remédio para câncer. Então, é tão claro isso, e é tão óbvio que, assim, a mídia, grande mídia que sobrevive ainda dessas indústrias, eu tenho certeza que elas não têm mais muito tempo para conseguir esconder todas essas mentiras que foram propositalmente plantadas na sociedade, entendeu? Eu acho que a internet chegou com uma revolução na comunicação, onde a democracia está realmente imperando, né? Porque é uma comunicação muito mais democrata, onde todo mundo pode falar e onde todo mundo pode buscar suas fontes, né? E não só uma fonte de comunicação como a gente teve durante praticamente o século passado inteiro e durante a vida inteira, né? Porque eu acho que essa coisa começou ainda lá atrás, né? Antes de Cristo, com os reis que detinham as cabeças de gado e que detinham o poder da informação, que sabiam das doenças, como que era causado, porque já existem, né, vegetarianos estritos 700 anos antes de Cristo, né? Pitágoras, por exemplo, é uma prova viva disso. Então, o veganismo não é uma modinha, não é uma novidade do agora, como as pessoas pensam. O veganismo, sim, esse termo vegano, sim, mas os defensores dos animais e os vegetarianos estritos é uma coisa que nasceu 700 anos antes de Cristo, ainda na Grécia, sabe? E é uma luta gigantesca. E como a mídia tem esse poder absurdo que vem dessa indústria que explora os animais há séculos e há milênios, transformando essas indústrias nas mais poderosas do mundo, eu acredito que essa mentira é imposta, entendeu? E cabe a galera que está vendo aqui essa live, cabe a nós que já temos esse conhecimento, divulgar com aqueles que a gente ama. Porque eu acho que a informação é a chave da mudança. Eu acredito Perfeito, muito concordo. nisso. Concordo em gênero, número e grau, cara. Concordo em gênero, número e grau. Por isso que na hora que você falou, me chamou para lá e falei que eu topo. Porque eu tô vendo que você entendeu a coisa e pouca gente realmente entende, né? Porque no final das contas é brigar pela vida. Não tem geração se a gente continuar errando desse jeito. Entende? Não vai ter próxima geração. Então, assim, é triste, mas alguém tem que levantar e falar, pô, vamos fazer o certo, entende? Que nem a coisa lá da sua... do post em relação ao César Minotti lá. Um monte de gente criticou, etc. Mas a questão é que a gente tem que entender os influenciadores, ainda mais vocês, atores, etc., músicos, que estão muito, assim, têm um alcance de um público muito maior, devem reconhecer que a influência é enorme. Por exemplo, a gente vê muita coisa errada, por exemplo, eu admiro fisiculturistas, mas hoje em dia virou um esporte de anabolizante
E excesso de. Tipo, virou um esporte que os próprios fisiculturistas falam. Isso não é saudável. Mas no final das contas, eles são um exemplo para a próxima geração. Então a gente está falando com um monte de gente em top de carne, queijo, leite e ovos, que por mais que você não tenha preocupação com os animais, vai destruir o meio ambiente. E, por exemplo, a principal causa de trabalho escravo no Brasil é a agropecuária, é a indústria da carne, a indústria da morte, como a gente pode ser chamado. Então, tipo, por mais que você não tenha amor aos animais, você não tem amor ao ser humano se você está comendo, porque E tem os nem seres ao meio humanos. ambiente. E nem ao meio ambiente, né? Doc, Exatamente. estão falando aqui. Você tem um fone aí? Tem como você colocar um fone? Porque eu acho que tá com Tem, muito tá? eco e eu tô ouvindo a minha Sim. própria voz aqui, tá me dando uma doideira. Até por Eu isso que eu vi, te eu vi, eu liguei. vi. Eu vi. Calma aí. Se tiver um fonezinho aí, já Vamos ver se ajuda. vai melhorar. É um fone velho, qualquer coisa eu tô em casa. Mas aqui, enquanto isso, eu vou falando sobre a questão do César Menotti, que eu acho importante a gente Sim. falar sobre isso. Não é uma Em crítica. momento Eu só nenhum, acho que é em crítica em momento, relação à dieta. em momento É, nenhum, eu ataquei a pessoa César Menotti. Em momento nenhum, eu sim, julguei o César Menotti. E sim, o que ele estava falando. Porque aquilo que ele estava exatamente. falando é justamente o contrário. É justamente o que a gente está falando aqui, que a indústria engana as pessoas. Então, ele não pode enganar as pessoas. Ele, como um Assim, Thaís, artista, não pode enganar as vê se pessoas. funciona melhor. Tá funcionando? Estão ouvindo bem ou tá horrível? É um fone velho. Eu Posso acho, pegar um melhor. eu acho que melhorou. Para mim eu tô te ouvindo bem. E aí, cabeça, aquilo que ele disse Pega em, meu rela- fone. em, Cara, re- em relação aos animais, em manda relação ver, manda ver. àquilo que ele falou, minha filha, o mundo está acabando, vai fritar um bacon. Peraí, quando eu li isso, eu falei, não, 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 peraí, calma. O mundo está acabando Porque porque estão gritando porque bem. estão fritando bacon. E aí depois que eu fui descobrir que ele é fazendeiro, né? Ele cria bacon, ele cria bacon não, é uma maldade chamar de bacon o porco. Ele cria Sim. porcos, ele cria mini animais, ele cria animais com deficiência física. Ele cria mini boi, mini vaca, mini cavalo, faz rifa de animais para promover a live. É, eu achei aquilo tudo muito grotesco. E eu simplesmente estava informando para ele, para o César Menotti, o que está acontecendo. Porque na era da comunicação, uma pessoa que trabalha com a comunicação tá ignorando isso, é muita irresponsabilidade para mim, sabe? Muita irresponsabilidade. Não é nem uma questão, não é uma questão pessoal. Quando você envolve vítimas e o todo, né? Que é o meio ambiente que a gente vive. Exatamente, cara. Mas sabe o que sabe uma ideia uma lembrança que eu tive? Uma vez eu palestrando, uma pessoa na palestra assim, ficou muito sentida e começou a brigar comigo no meio da palestra, com 50 pessoas assim, num spa de luxo em São Paulo. Ele brigou e brigou comigo. E o que aconteceu? Porque eu tinha falado o quê? Você está comendo pedaços de animais mortos, congelados, secreções mamárias de ruminante e menstruação de galinha não fertilizada, né? E ainda vômito de abelha. Aí ele brigou, saiu uma briga, bom, no dia seguinte ele veio me pedir desculpas. Aí ele falou, olha, minha família, eu cresci, minha família, eu ainda sou produtor eu sou produtor de leite e de mel. Aí a gente entende a coisa, tá enraizado na família, ele mesmo faz aquilo. Quando ele ouve a crítica, que não era crítica para ele toma as dores de uma forma que ele começou a me cortar no meio da palestra, entende? Tipo assim, todo mundo Perfeito. sentado ouvindo. Então, eu acho que realmente é um problema emocional da pessoa lidar com a coisa. Porque ela sabe que ela está errada, mas ela prefere perpetuar o erro e acabar prejudicando outros seres. Bom, a minha perspectiva podem falar que é utópica, podem falar o que queira,
mas o ser humano, quando saiu do Éden, né? Eu não sou religioso, mas quando ele saiu de uma existência perfeita nas florestas, vivendo... Olha um dado interessante. A gente tem um dado de primatologia que primatas, quando eles estão comendo uma planta, tá? É uma planta crua, mais similar à soja, mais proteica, eles se tornam mais agressivos. Quando eles estão comendo mais frutas, eles se tornam mais dóceis. São os mesmos primatas no meio da natureza, que a gente sabe que o ambiente natural acalma, tem vários fatores benéficos, psicológicos e fisiológicos benéficos, mas só do aumento do consumo proteico já começa a causar alteração comportamental. E a gente sabe que os chimpanzés, por exemplo, eles são... Dentro do reino vegetal, né? Não é nem proteína animal. Exatamente, exatamente. Tem muita questão de fator neuroendócrino, né? Ou seja, a comida mexendo com os hormônios, que mexem com o funcionamento do cérebro, né? Então é muito interessante a gente começar a entender sobre a ciência e começar a ver o que já está sendo comprovado, né? E por aí, se você for falar de primatologia, por exemplo, você pega o chimpanzé, ele come um pouco mais de carne, porque às vezes falta comida para ele, de acordo com o que os primatólogos acreditam, e no final das contas, o que acontece? Eles são mais despóticos, estupram mais as fêmeas e passam mais tempo brigando do que copulando. No caso dos bonobos, que é a nossa última separação em relação à genética, até mesmo a microbiota, é impressionante. Os estudos mostram que a nossa microbiota é idêntica à dos bonobos. Ou seja, né? do nosso último elo. Ou seja, do chimpanzé pigmeu, que o bonobo é o último chimpanzé da onde a gente saiu. Né? Mas o chimpanzé não é carnívoro? Não. Essa que é a questão. As pessoas falam que eles são carnívoros, mas não. A própria ciência moderna, vários artigos médicos científicos já foram publicados sugerindo que nós somos frugívoros não especializados, como eles. Ou seja, eles podem comer carne, mas é uma vez ao mês. Na verdade, é mais uma questão de sobrevivência, né? Do que necessidade. São duas coisas. Uma, se você está na selva faltando comida, você vai ter que dar um jeito. Duas, eles são, obviamente, seres sociáveis. Então, você aprende com seu pai, você reproduz o que ele estava fazendo. Né? Uhum. E a gente tem vários viés para se levar em consideração aí. Né? Mas o Jane Goodall, que é a maior primatóloga do mundo, passou 40 anos com esses chimpanzés no Gombe, na África, alegou que, às vezes, eles ficam até 3 meses sem consumir carne. Então, tipo assim, como que eles vão alegar que um chimpanzé é carnívoro se 99% ou mais das calorias deles vêm de frutas e vegetais? Entende? É tipo assim, chega a doer o coração ouvindo biólogos falando que nós somos onívoros ou carnívoros, entende? Porque isso não é evidência científica. Eles pegam é a tendência, né, que ocorre nos artigos médicos científicos. Você come carne, você quer publicar alguma coisa favorável à carne. É difícil você sair daquela, tipo assim, eu sou um médico que fuma, é difícil chegar para o meu paciente e falar, olha, eu fumo, eu bebo, eu como carne, mas você não deveria. Perfeito. É coisa do ser humano. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Até que ponto que essa indústria não manipula também a educação nas faculdades? Total. Pior que manipula, porque não sei se você assiste o Nutrition Facts, é o melhor canal de nutrição, tirando Saúde Frugal, tô zoando. É o melhor canal de nutrição vegana, mas é lá de fora, do Michael Greger, é um dos médicos que eu mais acompanho e mais admiro. Ele tem uma equipe para revisar os artigos médicos científicos, eles revisam mais de 600 artigos dos 800 publicados ao dia no mundo. Né? Eles juntam tudo e fazem vídeos muito rápidos e muito bem elaborados. E ele mostra que, no final das contas, sabe, o próprio PCRM, que é o Physicians Committee for Responsible Medicine, que são dos médicos veganos lá de fora, eles já, no final das contas, processaram o Departamento de Agricultura americano. Ou seja, você tem noção disso? Eles processaram o Departamento de Agricultura americano porque 10 dos 12 ou 13 das pessoas que publicam os relatórios, tá bom, funcionou aqui. O fone velho, mas funcionou. Obrigado, mãe. Minha mãe, eu pedi para ela buscar lá o fone. Mas funcionou o fone. Mãe é mãe. Mãe, tá sempre... Aí, olha isso.
11 ou 10 das pessoas que publicam os relatórios de nutrição nos Estados Unidos, que o mundo acaba sendo guiado por esses relatórios. Por exemplo, eu abro a tabela, geralmente abro tabela americana, né? No final das contas, para fazer cálculo de nutrientes para paciente, coisa do gênero. Então, no final das contas, eles publicam um relatório, que é o SR20, deve estar no 29, eu acho, na atualidade, é influenciado pela indústria alimentícia. Não. Eles têm, ou melhor, desculpa, eu não falei que ela entrou aqui na hora. Eles têm ela. Então, é brabo se você for parar para pensar, tá ligado? Os Estados Unidos recomendam o consumo de cálcio de 1.000 miligramas de cálcio, né, por causa do leite, óbvio. Aí, o Reino Unido recomenda 750 miligramas de ingestão de cálcio, ou seja, o Reino Unido já recomenda menos que os Estados Unidos. Mas a gente tem tribo Bantu na África, uma tribo de mulheres, que tem em torno de 9 filhos durante a sua vida, e cada uma amamenta seus filhos até os 6 anos de idade. Que isso, né, requer... Elas estão sempre amamentando, e sempre com filho, e obviamente puxa muito cálcio. Só que elas têm uma alimentação quase vegana, né, porque na natureza você não tem muito como comer muito animal, que isso é cientificamente comprovado, e no final das contas quase um quarto da recomendação, praticamente um quarto da recomendação americana para uma mulher grávida. Tá? 350 miligramas de cálcio ao dia. E por que as recomendações não são alteradas, ou pelo menos são estudadas o correto? Já que elas têm a menor incidência de fratura de quadris, osteoporose, osteopenia, problemas ósseos. Né? E os Estados Unidos têm uma recomendação altíssima de cálcio, só que uma alta suplementação de cálcio e uma das maiores incidências de fraturas de quadris. Aliás, cara, isso aí é tão ridículo como eles impõem isso nas pessoas, como eles mentem e como os próprios governantes são fantoches dessas indústrias, né? Como agora a gente teve o caso do Bolsonaro na live que ele estava fazendo, tá bebendo leite. Você viu ele e todos os apoiadores dele na bancada bebendo leite, todos bebendo leite, imitando a extrema-direita americana, imitando essa indústria que engana as pessoas. É o dinheiro. É o dinheiro. Mas é o dinheiro para poucas pessoas, né? É isso que a gente tem que esclarecer. É o dinheiro que pouquíssimas pessoas têm acesso, que são esses industriais, esses latifundiaristas. Mas aí que eu acho que é legal a coisa do crudivorismo, do naturalismo, do frugivorismo. Porque, por exemplo, eu me despertei e eu falei, eu não vou continuar na cidade grande. Eu não vou sustentar nenhum tipo de indústria errada. O que eu faço? Hoje em dia eu tenho... Se todo mundo morasse... Se a gente morasse em Ecoville, se dividisse realmente o povo e todo mundo tivesse pelo menos 300 metros para plantar, você tira uma boa parte da sua alimentação dali e eu compro comida só de produtor local pequeno. Eu não faço minha comida vindo dos Estados Unidos, de avião, depois de caminhão, gasto um combustível fóssil, a comida com agrotóxico. Não, eu tô colhendo minha comida. E se eu não estou colhendo, eu estou pegando de pessoas que plantam do meu lado. A 10 quilômetros aqui, 15, 20 quilômetros. E a comida, ela auxilia o meio ambiente, porque eu estou dando dinheiro para um produtor local pequeno. Não estou dando dinheiro para uma indústria produzindo, sabe, 1 bilhão de toneladas de soja, que vai ainda engordar o gado. Então, assim, é muito fácil quebrar o sistema se as pessoas entenderem que elas sustentam o sistema. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é isso, é a falta de informação. Na verdade, não é a falta de informação, é a informação errada que o poder da propaganda e da mídia que vem dessas indústrias tem, né? Não é? Exatamente. É a informação errada que é empurrada goela abaixo das pessoas, né? Se as pessoas analisarem, por exemplo, os comerciais de TV, não existe um comercial de famílias felizes, celebrando, fazendo shiitake, comendo brócolis, comendo frutas. Não existe. Só existe de produtos de origem animal.
e principalmente processados, que reconhecidamente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como carcinogênicos número 1, do grupo 1, né? Tão cancerígeno quanto o cigarro, né? E a televisão vende aquilo. E entre esses anúncios desses produtos cancerígenos, de produtos, né, da origem animal, tem o quê? Tá com problema para digerir sua comida? Estomazil, sal de fruta eno. Tá com dor? Toma Doril, a dor sumiu. Até remédio para hemorroida. Até remédio para hemorroida vendem na televisão. Pelo amor de Deus, você não precisa ter hemorroida, é só você comer bem, é só você comer Fibra. comida viva, fibra. A fibra que não existe na origem animal, né? Exatamente. E, cara, pô, depois que eu virei vegano, que eu comecei a enxergar tudo isso, né? Que as coisas começaram a se conectar e eu comecei, inclusive, a entender mais sobre política, sobre os interesses políticos de direita, de esquerda e tudo mais. E hoje em dia eu me identifico muito mais com os interesses da esquerda, sabe? De falar das minorias. Eu sei que a gente teve um exemplo aqui no Brasil que não teve sucesso por conta de corrupção, por conta de má administração. Só que Portugal, ao contrário do Brasil, né, já está, Funciona muito bem. funciona maravilhosamente bem, cresceu nos últimos 30 anos como nunca cresceu e é um governo de esquerda, né? Sim. Assim, eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu acho que eu sou minha opinião pessoal é ser anarquista. Eu acho que realmente Eu também sou. O que acontece? Na natureza existiriam populações de 100, 200 pessoas. Quando você tem um país tão grande quanto o Brasil e um só governante, um presidente e vários outros governadores, etc. Desculpa a palavra, pessoal, mas só pode dar merda. Porque no final das contas, o que acontece? Tem que ser Portugal é muito mais fácil de controlar. Por quê? Óbvio, tem menos corrupção, etc. Mas só que porque é um país pequeno. Quando você vê uma coisa enorme, se eu estou insatisfeito com o governo, como que eu vou até Brasília e bater lá no Planalto Central e falar, olha, não dá assim. Então, eu acho que teria que ser dividido realmente por estados, no máximo. Um estado já é muito grande para ser controlado. Ainda mais um país do tamanho do Brasil, né? Que eu acho que Portugal é do tamanho de São Paulo, sei lá, realmente pequeno. Mas, assim, minha opinião muda A por B, por C. Eu não concordo com o Bolsonaro por várias questões. Milhões de motivos, né? Sim, mas só que a gente vê mais do mesmo. Quando o ser humano está fora da natureza e você dá poder a ele, dá comida cozida. Uma coisa que eu acho interessante, todos esses governantes, por exemplo, Lula teve câncer, a Dilma teve câncer, não sei quem teve câncer. Eu vejo todos eles sendo cervejeiros, churrasqueiros, seja de direita, seja de esquerda, seja... Eu acho que se eles fossem saudáveis, o problema já reduziria demasiadamente. Você vê um político vegano, saudável, whole food plant-based diet, sabe, comendo uma dieta integral vegana, eu duvido que seria tanta corrupção assim. Eu tenho por mim, o ser humano é bom. Ele só está realmente... É que nem a literatura já falava isso. A literatura do arcadismo, o modernismo, tem vários tempos literários que alegavam que o ser humano é benéfico, só que, quando tirado da natureza, ele é pervertido pela modernização, pela civilização. E, no final das contas, ele é bom. Só que, sim, os neurocircuitos precisam de interação com o ser humano, com o meio ambiente, etc. Você vê Okinawa no Japão, é muito interessante essas zonas azuis, que são primariamente plant-based. Tem um livro do John Robbins, que foi, na verdade, o primeiro autor vegano a popularizar o veganismo nos Estados Unidos, e até mesmo fazer muitos desses médicos veganos que divulgam o veganismo hoje em dia lá. Living to 100, eu acho que é o nome do livro, Vivendo até os 100 anos. Ele mostra que todos os relatos de jornalistas, médicos, etc., que já foram até essas civilizações longevas, que são plant-based, eles são quase vegan. Eles não sabem o que é veganismo.
mas tem tipo 2% total calórico de proteína animal e 98% da alimentação é baseada em planta integral, sem refinação, sem industrialização nenhuma e vive na natureza. É muito interessante, as mulheres em Okinawa se juntam para ver qual família está com menos dinheiro, qual família está mais precisando e doam para aquela família. Ou seja, é tudo igualitário. Eles dividem o mesmo, porque não tem ninguém ganhando muito mais do que o outro e aí não dá problema. Você vê os Hunza, por exemplo, é uma civilização do norte do Paquistão que era primariamente frugívora. Talvez a única civilização que a gente tenha relatos de primariamente frugívora. Eles dizem assim que todos os relatos de jornalistas, médicos que já foram para lá, é como se fosse uma civilização perfeita. 30 mil pessoas, não tem crime, não tem doença, morrem aos 120, fazem filhos aos 100 anos de idade, os casamentos duram para sempre e, no final das contas, a dieta e o estilo de vida deles os purifica. Perfeito. Essa que eu acho que é a verdade e eu senti isso em mim. Eu era muito mais agressivo, onívoro. Assim como a dieta pode purificar, ela pode acidificar e poluir, né? E adoentar as pessoas. E polui não só o sangue, mas o cérebro que as pessoas... O cérebro, porque o sangue é o combustível da mente, né? É o que irriga é o que vai nutrir. E aí, cara, é que, por exemplo, terapias como a terapia Gerson, né? Que está fazendo sucesso no mundo todo hoje, atrai pessoas que estão em cura do câncer do mundo inteiro, para Tijuana, para Califórnia, para fazerem os tratamentos à base da alimentação que você está falando, alimentação frugívora, crudívora e higienista, a única diferença, né? Sim, a única diferença da terapia Gerson é que eles fazem suco. Mas no final das contas a gente sabe que o alimento integral é mais saudável do que o suco. Mas eu sou super a favor da terapia Gerson. Se a pessoa não sabe levar, etc., eu não vejo problema. Mas sim, a gente tirar a fibra... Léo Rosa tá aí presente. Ele tá aí... Ah, legal, Léo. Ele tá fazendo a terapia Gerson. A única coisa que eu não concordo com a terapia Gerson, eu já falei isso pro Léo Rosa, quem sou eu para, enfim, querer falar alguma coisa sobre isso, mas é o meu ponto de vista. Para mim, se um alimento tem crueldade no processo de extração dele, ele já deixa de ser bom para nós, entendeu? Por mais que ele tenha propriedades nutricionais, se houve crueldade no processo de extração desse alimento, como é o caso do mel, né? Que na terapia Gerson se usa mel de abelha. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Assim. Existem realmente propriedades nutritivas no mel que não existem em outros xaropes vegetais? O que acontece? É muito fácil entender essa perspectiva. Primeiro de tudo as plantas são a fonte, a indústria de nutrientes da natureza. O processo nutricional da planta é diferente do animal. Então, o que acontece? A planta produz todos os nutrientes, o animal, ele pega, armazena muitos, utiliza vários deles e armazena o que sobra. Então, no final das contas, não. A única coisa cientificamente comprovada que falta em plantas, mas ainda tem em plantas certamente, é a B12, tá? Mas a B12, o que acontece? Mas a fonte também não é animal, né? A fonte é um fungo, exatamente. Né? A fonte é um micro-organismo. Só que a questão da B12, por exemplo, plantas aquáticas têm B12. Só que é uma B12 análoga, como a gente chama, né? Não serve pra gente. Né? As plantas terrestres não tendem a ter B12, mas eles já estão achando B12 em plantas terrestres. Então, assim, tem muita coisa a se descobrir em relação à coisa da B12, tá? Até mesmo, por exemplo, as pessoas pensam que na origem animal tem B12. Hoje em dia, com a produção bovina, tem B12 porque as pessoas estão lá injetando B12, né? Os veterinários estão injetando B12 nos bois, porque como eles também não têm mais o contato com a sujeira da terra direito, os animais também estão com falta de B12, né? E aí as pessoas injetam B12 nos animais e aí acabam tendo B12 que foi injetado, enfim.
Exatamente. E o Bruno até falou, no final das contas, eu não tenho tantos pacientes onívoros, etc. Né? Geralmente quem vem para mim já está mais uma pegada. Mas o Bruno falou que, em comparação aos pacientes dele, 4 vezes mais os pacientes onívoros têm deficiência de B12 comparado aos vegetarianos e veganos. Pode Então, crer. assim, a gente tem que levar isso em consideração. A gente tem que sim estudar mais nutrição vegana para ver possíveis erros que podem ter a longo prazo. A gente ainda realmente não entende, tem alguns nutrientes sendo questionados, mas a nível científico, a única coisa que não é produzida pela planta é B12. Mas a gente sabe que, por exemplo, cogumelos são uma excelente fonte de vitamina D e certos cogumelos têm muita B12, para falar a verdade. Né? Só que ainda não é uma fonte fidedigna, então a gente não pode recomendar ao paciente suplementar com cogumelo. E os alimentos probióticos, né? Como o kefir, como o kombucha, como o Rejuvelac, a fermentação dos cereais. É visto como análogo e não confiável. Entretanto, a gente sabe, tem uma pesquisa, eu fiz uma série sobre B12, né? Foi o único erro realmente que eu cometi e vários de nós cometemos ao longo da nossa... Sabe, eu já tive até mesmo vários profissionais da área de saúde já falando, eu acreditei que não precisava de B12, começou a passar muitos anos, eu mesmo tive deficiência de B12 por achar que realmente, sabe, depois de 10 anos não vai acontecer mais nada. Né? Então é realmente uma coisa a se preocupar. Eu fiz 3 vídeos ou 4 vídeos lá para o canal. Uma delas, muito interessante, é que tem uma civilização... em 1970, teve uma civilização que era crudívora, estudada por Hellstedt, que foi um dos primeiros pesquisadores de B12, e eles não sofriam de deficiência de B12, porque eles adubavam os alimentos com fezes humanas. E a gente sabe que a gente produz B12 dentro da gente, ou a gente, né, entre aspas, ou seja, os micro-organismos, mas depois do sítio de absorção. Então a gente, digamos assim, caga a B12 sem absorver ela. Entendi. Então, provavelmente, ele acreditou que por eles adubarem o solo com as fezes humanas, no final das contas, eles não sofriam de deficiência de B12. A gente tem outras coisas a se considerar em relação a isso, que é bem interessante. Até mesmo transplante fecal, etc. Mas, que repondo B12. Só que, o que a gente tem que realmente... Transplante não, acho que foi ingestão. Na pesquisa. O que a gente tem que levar em consideração? Uma civilização indiana que vive na Índia, eles tinham produção de B12 no sistema gastrointestinal, no intestino delgado, eu penso em inglês, small intestine. E aí, no final das contas, o que acontece? Eles produzem B12 e absorvem B12. Só que, quando eles são tirados da Índia e levados para a Europa, para o Reino Unido, e mudam de dieta, a produção de B12 no intestino delgado deles parava. É um artigo bem antigo, óbvio, precisa ainda ser muito estudado, etc. Mas tem muitas coisas interessantes a se considerar em relação a B12 que a gente não fala. Por exemplo, eu botei uma pesquisa lá também que mostra que morcegos, quando capturados no outono, têm um nível de B12 diferente de quando capturados na primavera. Ou seja, a nossa B12 ia flutuar. E a gente se preocupa muito em nela baixar. Né? Então, assim, tem coisas... óbvio, são morcegos. Mas, assim, a gente pode começar a fazer questionamentos. E... Essa pesquisa não é muito vegana não, hein, Doc? Sim, eu sei. Mas o que acontece? Muita gente me critica em relação a isso, tá? Mas eu acho que... por exemplo, mataram um rato para fazer uma pesquisa. Ele mostrou que, sabe, jejum faria bem. Eu acho que se a gente mostrar essa pesquisa, as pessoas vão começar a jejuar, vão se conectar com o seu interior e falar, pô, olha só, eu não preciso de carne. Mas sabe, aí eu não preciso Mas aí é que tá. Hoje, a gente consegue comprovar isso sem precisar matar o rato, né? Super concordo. Sem precisar capturar um animal silvestre. Super concordo. Aqui, ó, um salve para a doutora Carla Santoni, que é uma queridaça, além de doutora, super ativista. O Instagram dela tá aqui, ó, doutora Carla Santoni. Quem tiver aqui também, vou deixar a dica para seguir ela, que ela também, além de falar sobre nutrição vegetariana,
também fala sobre a compaixão que a gente precisa despertar com os animais e, consequentemente, com o planeta. Aquilo que a gente estava falando antes, né? Que é, para mim, a grande doença da sociedade é justamente essa. Parabéns, doutora. É aniversário dela. É aniversário dela hoje? Que maneiro, parabéns. Vamos cantar um parabéns para ela? Vamos? Peraí que eu vou pegar o ukulele aqui, ó. Eu vou pegar o ukulele, peraí. Tu quer dar música? Eu não vou começar a cantar sozinho, não, porque eu só sei heavy metal. Calma aí que eu vou... Só um segundo. Vou puxar aqui. Mas essa história da B12, cara, independente, é o que eu falo pro pessoal, por mais que você questione, você vai questionar, tudo bem, o dado científico mais confiável são as zonas azuis. Não existe nenhuma civilização que coma carne, etc., e seja tão longevo e tão saudável como as zonas azuis, entende? E os dados científicos são de o homem paleolítico comendo mais de 100 gramas de fibra ao dia. Como que você vai ser paleolítico comendo muita carne e comendo 100 gramas de fibra ao dia? É coisa de 4 quilos de frutas e vegetais, entende? Tipo... É sinistro, cara. Mas então, aproveitar aí que é aniversário dela, que é canta uma lá. pessoa maravilhosa, que, enfim, que me inspira muito, que me ajudou muito no meu processo quando eu comecei. Eu também comecei a seguir ela. E além de ser médica, ela é uma super ativista da causa. Então, vai aqui o meu amor, a minha gratidão por você, e se considere abraçada agora, muito forte nesse período de isolamento que a gente está vivendo. Então vamos lá. Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Doutora Carla, gratidão. E concordo com tudo que você falou, Dado. Ela é... Eu admiro o ativismo, porque realmente alguém tem que falar pelos que não podem falar. Eu acho a gente tem que se levantar. Até que isso é uma coisa que é injustiçada também de falar isso, porque eles falam, só que eles são silenciados. A gente fala por aqueles que são silenciados, porque eles falam de todas as formas, eles falam com os olhos, eles falam com o corpo, eles gritam, eles choram. Os animais, quando entram no corredor da morte, eles choram de desespero, de medo, eles gritam, eles estão vendo o irmão dele pendurado de cabeça para baixo, sangrando. Eles estão sentindo o cheiro do sangue daquele irmão que está pendurado, que está sendo assassinado covardemente. Então ele sabe que ele é o próximo. Então eles gritam. Essa coisa da gente falar que eles não têm voz foi uma coisa que eu me corrigi. Porque eles têm sim, só que eles são silenciados. E é isso que precisa acabar. Acabar com o silêncio. Com o silenciamento de quem luta por eles. Porque quando a gente silencia quem faz a opressão, quem luta pela justiça, você fortalece o opressor, né? Quando a pessoa silencia quem está lutando por justiça, você está automaticamente fortalecendo quem está fazendo a opressão. Concordo. E nesse sentido a internet é boa. Porque ela veio para disseminar esse conhecimento de uma forma que a gente não conseguiria disseminar sem ela. Perfeito. Então, assim, nesse sentido, realmente, a internet tem ajudado. O veganismo cresceu muito nesses... Sabe, eu virei vegano em 2006, 2007. Cara, cresceu muito e tem crescido muito. Então, assim, infelizmente o ser humano só aprende com a dor, né? E a gente tem visto que tudo tem sofrido. Os animais, o planeta, nós mesmos temos uma qualidade de vida muito abaixo do que o ideal. Então, assim, tá mudando, né? Tá mudando. Infelizmente, da forma errada, da forma dolorida, errada, mas
Tá mudando, mas eu ainda vejo muitas pessoas que têm a consciência, isso é o mais triste para mim, sabe? São pessoas que Sim. poderiam estar fazendo a diferença, que já têm a consciência e dá risada de piadinha de bacon, dá risada de quando as pessoas humilham e fazem pouco caso dos animais, né? A gente está chegando no fim, Doc, ó. Já são 5h30. A É, gente começou 4h30, não foi? foi mais ou Caraca, menos velho. Eu isso. acho que foi a mais rápida live aí, cara. Você vê como é que é quando a gente. É muito assunto para falar. Quando a gente. Quando o assunto tá bom, né? Foi. Flui. Você nem vê o tempo passar muito louco. Já quase passou 1 hora. Mas eu vou deixar, as pessoas estão pedindo aqui muito para eu deixar gravada. Eu vou deixar gravada essa live. E você que está aí curtindo, compartilha com aquela pessoa que você gosta. E você que não está curtindo também, compartilha também. Compartilha com o teu inimigo, com aquela pessoa que você não gosta, sabe? O importante é a informação chegar. Porque eu acho que quando a informação bate numa parede, ela bate e cai. Mas quando a informação bate num ser humano humilde, com a capacidade de ouvir e de poder se permitir o novo, aí a gente tem mudança. Eu concordo plenamente, cara. Por mais difícil que seja, por mais trabalho de formiguinha, a gente tem que ficar martelando porque a coisa muda. Lento, mas muda, né? Perfeito, perfeito. Eu separei várias perguntas aqui que a gente falou tanto que eu acabei não fazendo quase nenhuma. Com a ajuda da minha assessoria, do Lafayette Teixeira, que é um cara que me ajuda já há anos, nesse movimento, inclusive. E aqui, ó. Doutor, ainda batendo na tecla das pessoas que têm dificuldade em substituir a alimentação tradicional pela alimentação viva, como é que as pessoas poderiam ir acrescentando aos poucos alimentos vivos em suas refeições e aos poucos se tornarem mais conscientes nessa mudança, até perceberem as diferenças também no seu próprio organismo? Isso seria possível? Essa substituição Super, gradual, levando em conta que esse é um momento favorável em que as pessoas se encontram mais em casa, né? super possível. Primeiro de tudo, a primeira dica que eu dou, começa toda a refeição com fruta e vegetal. Simples. Antes de pegar na comida cozida, pega uma banana, pega uma salada, sabe? Pega um mamão e come o máximo possível. Já Hoje, começa por aí. hoje eu tô totalmente crudo e frugívoro. Ó, Aí, irado. meu desjejum de manhã, foi limão com cúrcuma fresca, né? Que eu bati no liquidificador com um pouquinho de gengibre. Irado. Depois eu fiz uma panqueca de banana, mas também num fogo baixinho, só para dar uma aquecida, ela ficar mais durinha. Aí Sim. coloquei um melado de cana por cima com maçã. E depois, agora, mais tarde, eu tomei agora um sucão de frutas vermelhas com leite de coco em pó, que é produzido, inclusive, por uma empresa muito bacana que não trabalha com plástico. Eles têm uma consciência com os oceanos e com o microplástico também, que é a Bloom. Eu não sei se fala Bloom Beats ou Bloom Bites. Mas eles estão fazendo espirulina e leite de coco em pó. E aí eu misturei esses dois aqui e são vivos, né? São raw, Sim, sim. são com todas as propriedades. Aí misturei num suco vivo, virou uma vitamina maravilhosa, sabe? E eu tô me sentindo absolutamente ótimo, sem fome, leve, porque uma coisa que eu notei assim, que o alimento não pode fazer mal, né? O alimento ele não pode te pesar. E é essa a grande diferença para a alimentação frugívora. Quando você termina de comer uma refeição de frutas, você está leve e você está cheio de energia para fazer o que você quiser, né? Para mim, Exatamente. Exatamente. Mas só que por que a outra alimentação é pesada? Por causa das toxinas do cozimento e por causa que não é fisiológico. Né? A gente não foi feito, o apetrecho, a anatomia, a fisiologia humana não é feito para digerir amido, né? Mas perfeito.
Aí só dá outra dica. O que eu acho que acontece? Educação. Porque quanto mais informação tem por aí de veganismo, mais gente tem adotado o veganismo. Porque as pessoas falam, isso é certo, isso é bom para todos. Então, aí quanto mais tem... Aí o que falta? Gente produzir informação de crudivorismo. Por isso que eu produzi documentários, tenho bombado, feito muito vídeo lá pro canal, porque todo mundo que se expõe ao meu material começa uma mudança naturalmente, sabe? Não tem como, você vê que então é a educação que faz a mudança do ser humano. Perfeito. O ser humano é só a gente educar. Perfeito, exatamente. É levar a informação correta, né? E eu levar tenho muita gratidão por todo o seu trabalho, por toda a sua carreira, tudo que você pesquisa. Eu tenho certeza que você é um artista nato, porque o artista ele tem essa coisa de não querer permanecer no lugar comum. E a gente sabe o quanto é corajoso um médico que vai contra esse caminho da indústria farmacêutica. Então, fica aqui minha gratidão, meus parabéns. E galera, vamos seguir. Doutor Corazza. Nutri. Nutricionista também pode usar doutor, mas só deixando esse detalhe. Né? Nutri. Mas isso. Nutricionista. Pô, muito grato. Eu também admiro muito, cara. Admiro muito, porque, sinceramente, são pouquíssimos artistas, músicos no Brasil que botam a cara a tapa e estão realmente disseminando uma informação do bem. Entende? O pessoal realmente, infelizmente, tende a muito... Não só artistas e músicos, mas a população como um todo. Elas valorizam as futilidades e não valorizam, sabe, ética, bondade, benevolência, a causa animal, a causa ambiental e a causa humana. Isso está mudando, isso está mudando. Olha o coronavírus aí, olha o coronavírus aí. A galera precisa mudar. Vai ser na dor ou no amor ou na dor. É isso. Mas todo mundo que está criticando aí, um aí falou, eu amo carne, etc. A gente ama também. Um dia você vai entender que realmente matar não é necessário, é maléfico. Pode zoar, pode brincar, que assim, a gente vai continuar aqui, sabe? Com pena de vegano é um caralho. As pessoas só usam xingamentos, elas não têm controle emocional de ser educado. Sei lá, minha mãe me ensinou a sabe, respeitar o próximo, não fazer piada do outro, ou de seres sencientes que sofrem, sabe? Você não precisa não, cara. Todo mundo aqui é homem. Você não precisa falar palavrão para se achar homem, não. É isso. O pessoal Mas bobo demais. A energia positiva está em outra frequência aqui em cima. Sim, vamos deixar a energia positiva aí para todo mundo. Muito amor, galera. Excelente sábado para todo mundo. E amanhã tem mais. Tô esperando você, Vitão e o Bruno aqui em casa pra gente gravar, fazer umas receitas, dar uma treinada. Deixa só essa curva aí baixar e a gente vai. E vamos fazer vários vídeos, bombar lá no canal para mostrar a verdade. Amanhã eu vou fazer uma live muito interessante aqui com um sujeito chamado Marcos Ninguém, falando sobre permacultura e agrofloresta. E bioconstrução e mais uma opção de coisa. Para quem não sabe, a construção civil é o segundo maior agente poluente do planeta. Então a gente vai falar também sobre a bioconstrução, que também é parte da permacultura. Então eu acho que esse é o caminho da informação e eu acho que a internet hoje possibilita isso. Então você que assistiu, gostou, joga esse vídeo aí através da setinha para aquela pessoa que você ama. E é isso. E a gente aqui é muito grato pela participação de todo mundo. E um beijo no coração de todos aí. Valeu, Doc. Muito obrigado. Obrigado, Doc. Obrigado, Dado, por me convidar, por me dar a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. Pela admiração, te admiro também, respeito também. Tá de parabéns. E todo mundo que critica, meu irmão... Um abraço. Sabe? Um abraço. Fica por aí chorando. Que nós somos o futuro. A causa animal é o futuro. Não tem como parar. E o futuro é agora. O futuro é agora. Abraço, meu querido. Outro grande. Ansioso de te conhecer pessoalmente. Também. Até breve. Até. Valeu.